Você prefere ajudar o Raul Gil a fazer a Xuca ou ouvir um álbum inteiro da Mara Maravilha? Oi, eu sou o Rizzy e esse é o meu Conselho de Mendiga. Hoje não tem vinheta, vai ser um ASMR de um alargador vaginal que tá na minha mesa, fechadinho. Vou sortear pra vocês hoje. Gente, semana passada não teve Conselho de Mendiga e eu fiquei gag. Eu fiquei realmente surpreso com a quantidade de mensagens que eu recebi, tipo assim, Heleno, você destruiu a minha quarta-feira porque não teve Conselho de Mendiga. E aí muita gente falando assim, eu não queria pressionar, mas ao mesmo tempo queria dizer que eu senti falta. Juro, gente, eu fiquei muito feliz de saber que vocês sentiram falta. Eu não me senti pressionado, mas o que que acontece? Cara, pra variar, eu tô encaralhado com 5 pau no cu e 18 esperando a vaga, cheio de trabalho. E também, gente, tô numa fase super depressivo da bipolaridade, blaster, assim. E a minha depressão se manifesta como apatia, né? Então, assim, o que tá sobrando de gasolina, eu tô usando pra dar o cu! Não, quem dera. O que tá sobrando de energia, eu tô colocando no trabalho, né? E assim, tem sido babado. Mas segue adiante, né? Então não teve semana passada, tá tendo hoje. Vamos torcer pra que eu não me mate até semana que vem. Gente, eu sou millennial, tá? Disclaimer, aviso de gatilho, aviso do meu cu. Millennials, tá? Pessoas ali com mais de 27 anos, até menos, né? A Júlia tem 20 e faz piada disso. A gente faz piada autodepreciativa e fala que vai se matar o tempo inteiro. Mas eu não vou me matar, tá? Eu sei que isso é uma coisa séria, mas também meu rabo, né? Isso aqui é um podcast que vocês estão amando pela autenticidade. Tome meu cu também, é isso aí. Procure ajuda. Ai, gente, que vontade de tomar que boa! Mas em vez disso, Mastigar um diabo verde. mastigar um diabo verde, comer vidro, cair de moto na BR. Vamos tomar água, pega a garrafa aí. Hoje eu tô tomando mijo que o Júlio botou aqui pra mim que eu tenho fetiche. Ai, tá geladinha, obrigado, vida. Então vamos lá, né, gente? Esses avisos do começo são importantes porque dá uma contextualizada e uma elaborada na caralha, né? Então, tá aí minha agenda de shows, inclusive, fique de olho nessa porra. Porque sim, né? Veja em qual cidade eu vou estar mais perto de você pra tu assistir meu show, que é bárbaro, é maravilhoso. Esse mês, agosto, é pra sair o DVD da Risilândia, gente. E é pra ser uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo também uma bola de ansiedade, porque eu preciso fazer as artes de divulgação, e daí como que eu vou fazer a divulgação? E eu não tenho ânimo pra fazer a divulgação, e ao mesmo tempo eu quero muito que saia. Então, assim, o DVD vai sair. É pra ser esse mês, eu ainda vou anunciar a data, mas tá um pauzão no meu cu também. Pelo menos eu paguei tudo, né? Gastei as pregas do meu cu pra fazer esse DVD. Então, assim, a produção, a edição, piriri pororó, isso aí é outra pessoa. Mas eu tenho que aparecer, divulgar, tenho que fazer as artes, enfim. E por E, isso, quando sair, a gente conta com gente, todos pelo amor de Deus, quando vocês. eu fiz pra vocês, né? Porra, o bagulho vai estar lá de presente, não vai precisar pagar R$ 1 pra assistir um fucking DVD. Então vocês assistam, vocês compartilhem, engajem, piriri pororó. Aí agora, gente, é muito louco também, tá? Eu nem falei o que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre a buceta da Marília! Eu tô contextualizando porque eu tô nessa pinóia da depressão e coisa arada, e aí quando eu quero desopilar, sabe o que que eu faço? Eu vou trabalhar mais, porque daí eu pego meu livro e vou revisar. Eu tô na trocentésima, fimosésima, candidiasésima revisão da porra do meu livro. Vamos lembrar que eu tenho dois, né? Um tá pronto, Irretocável tá lá pronto. Mas esse que é o que vai sair. Notícias boas é que eu já tenho a ideia da capa, o protótipo da capa. Tem um artista maravilhoso que vai trabalhar comigo, meu amigo. E tô mexendo nesse caralho. E até pensei, gente, em fazer uma pré-venda.
porque isso me ajuda muito. O que vocês acham? Comentem pra mim, eu vou saber que vocês ouviram a porra Não, mentira, vai ter tanta coisa pra comentar depois do que nós vamos falar. Mas enfim, quem lembrar falar disso, porque a pré-venda é o seguinte, eu abro uma pré-venda, vocês compram o livro. E aí com o dinheiro da venda do livro, eu consigo dar sequência na impressão do livro, tu entende? Me ajuda a financiar. Ou seja, a pessoa não está doando dinheiro, você já está comprando o seu livro e com a antecipação do dinheiro eu posso fazer um bolinho e enfiar no meu rabo. Alô? Posso custear, gente, porque fazer livro é caro pra caralho. E esse livro, gente, além dele ser muito, muito lindo, ele vai ajudar muita gente, cara. Ele vai ajudar muita gente. Sério. E aí tem outro bafo, né? Que eu sei que vocês têm se perguntado aí. Nossa, mais vida em detalhes, né? Tô falando só sobre mim, mas é que eu tô falando pra vocês por que o Conselho de Mendiga não saiu. Mais vida. My Closet em detalhes. Eu e Thalita e um projeto. Ah, não, 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 não. Sim. Vai acontecer algo. Um projeto. Arte. Eu e Thalita. Isso é tudo que eu posso dizer. Ou uma coisa que eu posso dizer que não é sobre projeto, mas é que daí que se tu for esperta tu junta um mais um e tem um certo spoiler, é que eu queria muito que o meu livro estivesse pronto até o momento desse projeto encontrar a luz do dia. Enfim, queria que meu livro estivesse pronto até lá, tá bom? É isso que eu vou falar. Então vamos pro nosso tema de hoje, que é a virgindade das siriemas no Camboja. Litoral norte de São Paulo. As baleias do litoral norte de São Paulo. Vamos tomar água, pega a garrafa aí. Nesses últimos dias eu falei tanto. Ah, e outra coisa também, gente, que tem me deixado tão inquieto, às vezes ansioso, às vezes depressivo, é que, tipo assim, esse livro, ele é uma autobiografia ficcionada. Ou seja, ele mistura ficção com coisas reais da minha vida. E aí eu conto tanta coisa pra vocês aqui, íntimas, e eu fico pensando às vezes, eu estou arruinando o meu livro. Me bate esse pensamento às vezes, sabe? Eu tô destruindo o meu livro, eu tô contando coisas. Aí eu penso, será que não é o oposto? Será que a pessoa não vai ler aquilo e aí o que tiver no meio da ficção, o ouvinte do podcast vai dizer, ah, entendi. Ou a história que for verídica vai falar, ah, essa história, porra, ele já contou. Ou, caralho, vou saber essa história mais a fundo. Ou a pessoa vai falar, podre, já ouvi. Ele é ansioso, gente, tadinho, deixa ele. Enfim, eu tenho essa paranoia de que eu tô destruindo o meu livro, mas enfim, né? Só teve 4 episódios até agora. Aliás, eu quero muito dizer, agradecer, muito obrigada que vocês amaram o último episódio sobre buceta, porque o meu marido encheu de críticas e vocês adoraram. E ele tá no estúdio comigo hoje. Peladinho de pau de fora. Mentira. Hoje o episódio é sobre amar em paz. A gente vai retomar o fio do antepenúltimo episódio, né? Antes do episódio de xereca. A gente falou sobre isso, ficou um ponto solto e aí vamos retomar agora. Então, só para recapitular, contextualizar onde a gente estava. Naquele episódio eu falei um pouco sobre a minha adolescência, porque falar sobre a minha adolescência é falar da adolescência de muita gente que esteve fora da norma, né? Viado, sapatão, travesti, gordo, preto, PCD, enfim. Todo mundo que fugiu da norma teve problemas na adolescência com autoestima, com aceitação, autoestima baixa, insegurança. Então, quando eu tive meu primeiro namorado ali, foi céu e inferno na mesma medida. Eu tinha muito medo de perdê-lo, eu tinha a impressão de que ele poderia me trocar a qualquer momento, porque qualquer outro garoto seria mais interessante do que eu. Eu tinha uma ideia de posse sobre ele, eu dizia, você é meu, você é só meu, você... E assim, eu realmente achava que ele era um terreno em Florianópolis no meu nome. Eu achava realmente que ele era meu e eu era dele, sabe? E que assim, o único na minha vida, o sem seja o centro. E esse comportamento doentio, porque eu não sei se chegou a parecer doentio, mas se pareceu, triplique, porque foi realmente doentio, ele se perpetuou pela maior parte da minha vida, por 27 anos, assim. Eu levei muito, muito tempo da minha vida
perpetuando esses comportamentos, essa autoestima volátil, frágil, essa ideia de posse, a ideia do amor romântico, hollywoodiano, etc, tá? Até que chegou 2019, que eu me apaixonei mais uma vez, perdidamente. E paixão é uma merda, né, gente? Sabe, é bom, mas é horrível ao mesmo tempo, aquele meme da Glória Maria. Porque a paixão, velho, parece que tu deu um teco, né? Parece que tu tá tecado, cheirou cocaína. E tu não mede muito as consequências, os atos, as coisas que tu fala, os impulsos que tu dá. A gente fica doentaço, assim. Então eu me apaixonei ali bem doentemente. Um pouco melhor do que na adolescência, né? Eu já tinha aí alguma vivência bem diferente, né? 10 anos de diferença. Mas algumas coisas se perpetuaram. A minha autoestima era baixa, menos um pouco, né? Eu já achava que dava pra comer. Não, eu tava bonitinho nessa época, mas a minha autoestima ainda era baixa. Eu tinha muita ideia de posse e muito ciúme, gente. É tipo aquele de ciúme assim, se você olhar pro lado. Mas assim, esse namorado também vacilou comigo, sabe? Então, quando rola um vacilo é foda, porque aí a confiança trinca. E quando tu é uma pessoa como eu era, e tu dá motivo, isso se potencializa e vira uma parada muito, muito. Como é que é o contrário de saudável? Não saudável. Eu esqueci a palavra que eu quero falar. Sei lá, disfuncional, tóxica, etc. No, that's so toxic. Detalhe, tá? Que nessa relação de 2019 eu fui na minha Raimundinha, que é a minha cartomante. Aquele, né, agnóstico, mas tem um cartomante. Sim, vagabunda. Fui na Raimunda. Deu cu e deu a bunda. Fui na Raimunda, que tá comigo há mais de 10 anos, que não erra nunca. Não adianta me pedir o telefone, ela infelizmente está com a saúde bem debilitada, não tá atendendo. A Raimunda jogou pra mim e falou: Você vai se fuder se insistir nessa porra. Eu disse: Não, mas eu quero muito. Ela falou: Ele não tem pra te dar o que você quer, o que você precisa. Então vamos fazer um jogo aqui pra ver o que dá se tu insistir? Não, o enforcado, a morte e o diabo, tu vai sofrer. Aí eu fiquei triste por um dia e no dia seguinte eu falei: Foda-se, Raimunda, eu vou tentar. E aí deu no que deu, né, gente? Uma grande depressão. Foi aí que eu compus o meu álbum, que teria sido pós fita cassete, que se chamaria Ventana, que é da onde tem as músicas que vocês amam. Caraíva, Conta Gotas, Ventana, To Be, enfim, né? Projetos que a gente vai aceitando com o tempo que fiquem dentro da gaveta, porque daí não tem como viabilizar, daí depois nasce outra coisa e essa outra coisa ganha uma urgência maior, enfim. Mas por que que eu amei ter me fudido nesse relacionamento? Primeiro que o pau dele era uma delícia. Mentira. Não, é verdade, mas não foi por isso. Eu me fudi, gente, porque eu me fudi tão grande que foi essa relação que me levou pra terapia, finalmente. Eu falei, cara, eu preciso buscar terapia, eu não tô dando conta de elaborar, administrar esse sentimento sozinho. E vou buscar ajuda, né? Eu já tinha uma visão de que terapia é mara e tal, não fazia. Não sei por quê. Sei lá, não sei por quê. Aí fui pra terapia. E foi um processo muito foda de autoconhecimento, desconstrução. Gente, eu juro por tudo quanto é mais sagrado, assim, não é querer fazer o vereador Naldo de Senhora do Destino, advogado, mas se você puder, se você tiver oportunidade, seja no particular ou seja no CAPS, no SUS, faça terapia, gente. Faça mesmo, assim, porque é transformador. Inclusive, às vezes eu fico pensando assim, né? Talvez tenha gente me ouvindo agora que vai ser meu paciente daqui a 3 anos. Espero que você seja feia, porque eu não posso sentir tesão nos pacientes. O Júlio tá rindo pouco hoje, hein? Tô achando que eu não tô engraçado? Ou ficou bolado que eu falei no começo que tu não gostou do episódio? Eu não gostei mesmo. Não gostou.
Mas ele não gostou porque ele ficou com ciúme. Essa é a verdade. Não é só isso. Tu sabe muito bem disso. Mas o ciúme pesou muito. É até pertinente com o que a É gente vai falar verdade, hoje. mas não altera o que eu pontuei. É verdade, é verdade. Vamos tomar água. Nada que uma mamada bem dada não resolva. Já resolveu, inclusive. Por isso que eu tô sem o canino e a louca. Aí fui pra terapia. E, gente, foi a partir desse momento, inclusive, que começou, sem eu saber, a nascer o meu livro Dialeto de Parede. Quem teve, né, quem conseguiu comprar, sabe, ou não sabia, agora você sabe, que o livro fala de um processo de morrer, gestar a si mesmo e renascer. E foi isso que começou a acontecer comigo na terapia. E foi absolutamente doloroso, né? A terapia não é só reconfortante, é pra te dar 3 tapas na cara e te mostrar também o que tá errado ali, tá fudendo com tudo. E aí eu voltei tudo, comecei a entender onde a pessoa que eu era tinha se estruturado, até onde eu estava seguindo um comportamento que era meu de fato ou eu aprendi a ser assim? O que é meu? O que que eu sou? Como eu realmente gostaria de me portar? Será que é dessa forma que eu amo? E aí eu comecei a questionar tudo. Tudo. Religião, amor, morte, tudo isso. Inclusive, trocentos de vocês aí me acompanham da época do YouTube, né, da minha fase cristiana. E desconstruir isso foi doloroso, foi uma morte, assim, foi perder o chão. Mas foi muito libertador, porque eu entendi o tanto de coisas que eu estava reproduzindo por conta dessa bagagem cristã sem nem me dar conta. Porque, gente, o que fode no nosso babado todo é o inconsciente, né? A gaveta cheia de poeira, cheia de documentos, cheia de consolos que você deixou de enfiar na buceta, é o inconsciente. E aí eu fui abrindo essas gavetas e entendendo uma porrada de coisa e desconstruindo tudo aquilo. Mas principalmente me conhecendo. Gente, você não tem como se desconstruir se você não se conhecer primeiro. Não tem como você fazer esse processo de destruir essa estrutura que te faz mal sem que você se conheça. Tu tem que saber quem tu é minimamente. Ou tu tem que saber quem tu acha que tu é. Entende? Não é. Ô, porra, não me entenda errado aí, tá? Não tô falando que tu vai chegar na terapia falando assim. Essa sou eu. É que é importante no processo terapêutico também a pessoa ser sincera consigo mesma, né? Porque às vezes a gente chega pro terapeuta e mente pro terapeuta, né? E aí tu acaba só criando outro problema. A gente tem um amigo que fala, eu não gosto da terapia, porque eu ia lá, eu mentia, ele fingia que acreditava, daí eu fui embora. Então, assim, porra, o profissional tá lá pra te escutar, pra te ajudar, mas ajude-se também, né? A terapia é um trabalho de duas pessoas ali. E aí você vai lá se conhecer, porque muita gente ainda tem essa visão de que, eu não vou pra terapia porque eu não tô me sentindo mal. Gente, a terapia não é só pra tratar um problema imediato, um sintoma. Ela é pra tu se conhecer, pra tu melhorar e assim, eu não tô sofrendo. Todo mundo está em sofrimento em alguma instância. O ser sofre. Sabe aquela brincadeira assim? Tu não sabe porque não procurou. Fulana não tem nada porque não procurou. É meio isso. Eu não tô falando de doenças, transtornos, mas de sofrimentos, de angústias. Todos temos. Isso é inerente à experiência humana, tá? E aí, então, voltando lá pra jovem Heleninha na terapia, desconstruindo tudo. Spoiler, né? Eu me fudi inteiro, como a Raimunda havia previsto. Como eu já supunha inconscientemente, mas eu resolvi ignorar a minha intuição, né? Porque eu tava louca de paixão, com fogo no rabo e queria aquele homem. E aí fui desconstruindo tudo. E como o episódio é sobre amar em paz, vamos falar da desconstrução do amor, né? Eu ainda era aquela pessoa que achava, vamos nos casar e seremos tudo um para o outro, e I love you forever, eu sou o único na sua vida, você só vai ter tesão por mim. Eu achava isso tudo.
tá? Aqui a gente não vai entrar no mérito, por enquanto, fique tranquila, de monogamia e não monogamia, tá? Não é sobre isso. A gente pode falar sobre isso num outro episódio, desde que você não seja imbecil e acho que eu vou vir aqui panfletar pra dizer a monogamia não existe de forma nenhuma, porque eu tenho pavor também de gente que pensa diferente e crucifica a monogamia como se ninguém coubesse nessa dinâmica. E cabe sim, gente. Monogamia existe pra muita gente, tá? Pra muita gente é falido, pra muita gente é uma mentira, sim, mas pra muita gente funciona, tá? Então já tô fazendo esse disclaimer aqui, porque quando houver um episódio sobre isso, vocês sabem que eu vou acender um cigarro e queimar meu cu. Disclaimer é... é um aviso. Tipo um aviso. É um... procurei no chat GPT a definição certa que eu não sei explicar. Sem nem escrever. Toma água. Disclaimer. E o que acontece, né, gente? A gente aprendeu a amar de uma forma só. Uma forma só, tá? De um jeito só. Porque vamos pensar que o casamento, né, gente, lá atrás era um consórcio, né? Era um negócio. É um esclarecimento prévio. Esclarecimento prévio, olha lá. O casamento antes era aquele babado que as famílias arranjavam, né? Tu não tinha poder de escolha, não existia sentimento, tinha o lance do... Era um negócio, né? E quem mais se fudia? A mulher pra variar. Então era um negócio mesmo envolvendo dinheiro, posses, terras e tudo. Aí, a grosso modo aqui pulando, né? Depois veio Hollywood com, né? Oh my love, com a ideia de oh meu Deus, eu te amo mais que tudo. E aí encharcou a ideia do amor romântico com o que vocês já sabem, né? A coisa Ghost, Jack Rose e tudo isso também muito banhado pela religião, mais especificamente o cristianismo, sabemos bem, né? Com a ideia do casamento, homem e mulher, uma só carne, piriri pororó. E aí tem uma frase que eu não sei a quem é atribuída, que é... Procurei pra mim. Uma vez que a mente se abre pra uma nova experiência, ela nunca mais vai voltar pro mesmo tamanho. E quando você começa a se desconstruir, Tia Xanda, eu preciso muito me desconstruir. A minha vida foi muito difícil. Quando tu começa a se desconstruir, cara, é muito foda, é muito doloroso, mas depois tu começa a ampliar tua visão de mundo, tua experiência como ser, e tu não vai conseguir voltar ao que era. Tu pode até seguir partilhando daquele pensamento, comungando de tal prática, mas não da mesma forma. Tu não vai ser a mesma pessoa. E aí, o que é? Corretamente atribuída a Oliver Wendell Holmes, embora Seja da Terezinha. frequentemente atribuída a Ralph Emerson. Ai, gente, foda-se quem falou. Ela é ótima, é sobre. E aí eu fui marretando todas essas coisas na minha vida e percebendo que 90%, 99% dessas ideias que eu reproduzia, eu não acreditava de fato. Eram realmente conceitos pré-estabelecidos, dogmas, coisas que eu tinha internalizado e aprendido que eu estava reproduzindo. E não só isso, mas ideias, né? Crenças limitantes. Por exemplo, você é tudo pra mim. Você nunca vai ser tudo pra uma pessoa. Isso não existe. Você nunca vai ser tudo nem pra si mesmo. No entanto, o que você tem é você. Mas você nunca vai ser tudo pra outra pessoa. Ai, você me completa, você é meu mundo. Isso são frases muito bonitas e muito românticas, mas isso não existe na prática, tá? Você nunca vai ser tudo pra alguém e ninguém nunca vai ser tudo pra você. Isso não existe. Você sempre vai sentir desejo por outra pessoa. O que você vai fazer com esse desejo é outra questão. Mas essa ideia de só tenho olhos pra você, só tenho desejo pra você, só penso na sua bucetinha. Isso é mentira. Isso não existe.
Você vai sentir tesão por outras pessoas até o fim da vida, porque isso também é a experiência humana. E, de novo, o que você tem acordado com esse desejo, como você administra, como você escolhe, como vai viver diante dessa pulsão, é outro assunto. Mas saiba que essa ideia de sentir desejo por uma pessoa só, ela não existe, nunca existiu. É uma bobeira, uma falácia. Você não tem propriedade sobre alguém. Ai, esse homem é meu. Gente, a gente não é um terreno, a gente não é algo que se possa ter, né? Ter alguém, ter posse sobre alguém. Cara, você não tem, você não manda numa pessoa, você não tem o direito de ditar decisões, de achar que aquela pessoa te pertence. Isso não existe. E a outra ideia romântica, mas que é mais ainda religiosa, para não dizer bíblica, que é a coisa do casamento que diz: agora nós somos uma só carne, um só corpo, um só espírito, somos um. O caralho, meu amor, isso não existe. Vocês são dois indivíduos diferentes, com subjetividades diferentes, gostos diferentes, comportamentos, pensamentos. Não existe. Isso pode ser muito bonito na prática, né? Somos um quê? Um casal. Eu e o Júlio somos um casal, tomamos decisões juntos, mas sentimos desejos distintos, sentimentos distintos, temos necessidades individuais, universos individuais. A minha cabeça pensa de um jeito, ele de outro. Isso não existe, gente. Não da maneira como a religião prega, ser um só. E essas coisas que eu tô pontuando são coisas que eu acreditava o oposto, que somos um só, você é tudo pra mim. Não, o melhor era eu querendo mentir que eu ia só sentir desejo por um cara X, né? Cheguei a derrubar. Gente, se tu ficou surdo agora é porque o Júlio derrubou o cigarro. Bebe água aí pra eu dar um pito. Gente, juro. KKKKKKK. E aí o que acontece também? Quando eu fui desconstruindo essas coisas na terapia, mais eu me autoconhecia, mais eu marretava o que eu sabia de mim para me reconstruir, para me refazer a partir daquilo que era mais genuíno da minha pessoa. Eu tinha uma música, inclusive, muito bonita que eu fiz de casamento pra minha amiga, Deus a tenha, no fundo da glória. E eu dei de presente a música pra ela e a ponte da música falava: agora somos um, somos eternidade. A música é linda, inclusive. E chamava Somos Um. Eu olho pra trás e eu penso: kkkkkk. Gente, Decisão, uma das minhas músicas que vocês mais ouvem. Meu coração está em suas mãos, cabe a você fazer valer minha decisão. Bonitinho. Mas cabe a você caralho nenhum. Tá entendendo? Cabe a nós dois. Não é porque eu estou me entregando que você tem que fazer valer. O meu amor, veja como eu entrego e veja como você tem que fazer valer. Você tem que estar à altura. E é muito louco falar isso tudo e compreender que também essas coisas estão aí, gente. Não é como se a gente, uau, 2026 a gente abandonou essas ideias. O caralho, né, gente? Eu acho que pelo contrário, a gente tá retrocedendo, na verdade. E outra coisa que eu queria falar pra você que tá me ouvindo. É uma autocrítica que eu quero fazer porque eu percebi agora. Talvez o meu tom esteja um pouco chicoteando. Ai, minha língua de chicote. Eu não tô falando isso pra te chicotear, eu tô falando isso pra falar, amiga, dá uma pensada, sabe? Isso não quer dizer que você tem que mudar o teu sentimento, mas talvez isso, abandonar essas ideias vai te fazer viver melhor, porque se você acha que você é tudo pra alguém, que teu marido é tudo pra ti, então ele não pode ser nada mais pra ele mesmo, pra outras pessoas. Tu não pode ser nada mais, entendeu? Tu não vai ter um outro universo. E mano, essa coisa da autoestima, de tu ter medo e a pessoa tu achar assim, ai meu Deus, cara, se meu marido me trocar. Amor, não é contigo colocando uma coleira no pescoço dele ou ele tu botando na da tua esposa, tá?
que vai segurar alguma coisa, velho. Se for pra pessoa fazer alguma coisa, ter interesse, te trocar, pode ser na fila da padaria, entende? Eu não dormia de ciúme quando eu era aquela pessoa. Hoje, meu amor, eu não perco meu sono. Sinto um ciúminho, lógico, eu acho que é uma tabasco às vezes, tá? Tenho um ciúminho, lógico que tenho. Claro, é normal dentro do que foi construído e a gente reproduz, né? Acho que, não sei se um dia vislumbraremos a Grécia Antiga, a povos indígenas, onde, né, esse sentimento era outro rolê. Então, assim, mas a ponto de, ai, onde é que tu tá? O que é que tu tá fazendo? Gente, o meu marido vai pro samba. Eu não gosto de ir pro samba. Eu não gosto nem de sair direito, dependendo do lugar. Eu só gosto de lugar que é gay, coisa de viado. Aí ele vai e eu fico linda dentro de casa, fazendo minhas coisas, assistindo negócio, lendo livro, escrevendo, fazendo carinho nos meus gatos. E eu não tô com a cabeça lá, ai, será que o Júlio tá fazendo? Gente, se for pra ele fazer, ele vai fazer anyways. Entende? E vice-versa. Se eu falo vou sair com a minha amiga, eu não quero receber um questionário. Onde? Quando? Que hora você volta? Quem vai estar lá? Mano, vai se fuder. Gente, isso não é saudável, gente. Por exemplo, às vezes isso parte da gente de maneira espontânea, sabe? Sei lá, eu falo pro Júlio, cara, hoje eu vou sair com a Violeta, meu, abriu uma cafeteria nova, a gente vai lá, depois vamos dar um... E eu falo isso porque eu tô querendo falar, mas se eu disser, tô indo ver a Violeta, eu não preciso receber um questionário, entende? Não perca seu sono, velho, porque se a pessoa for te trocar, for te trair, mijar fora da bacia do acordo que tu tem, tá? Vamos falar não só da monogamia, mas tu tem um acordo aí do teu relacionamento. Se a pessoa for mijar fora, não vai ser tu bancando a dona Trunchbull ali e fazendo do teu relacionamento um canil que vai mudar isso. E outra coisa, gente, existe também o fator da projeção. E nossa, eu fui campeã, vencedor, o diabo da coleira. Viu? E até esses momentos de eu ir pro samba, de tu, enfim, eu saio mais que ele, né? São muito saudáveis, né? E importantes para o casal. Esses Nossa, momentos individuais. tem uma música da Maria Gadu que diz assim, Chimbalaie, a louca. Não, que diz assim, quero um pouco mais, não tudo, pra gente não perder a graça no escuro. Tem que ter saudade, gente, tem que ter um pouquinho de saudade. Eu sinto saudade quando o Júlio vai no mercado. Ai, que lindo que a gente é. Mas é bom, é saudável, entende? Eu não saio muito porque ai, várias questões. Várias questões. Eu só gosto de ir em lugar gay, 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 gay. Aqui não tem muito lugar gay, 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 né? Depois que eu vivi todo aquele rolê em São Paulo e tinha aquela montoeira de 75 viados por metro quadrado, voltar pro lugar que é onde eu quero estar hoje, mas isso ser muito menos forte, não me dá muito ânimo de sair, sabe? Eu gosto de estar com pessoas que falam minha língua e entendem meu universo e... Enfim. Por isso que, né, a gente vai na casa do a Violeta vem aqui, aí eu vou, a Rafaela vem aqui, meus amigos, eu, o Ramon, o Igor. Eu frequento meus amigos me frequentam porque sair mesmo eu não tenho muita vontade. O que eu ia dizer? A projeção, né? Esse babado, gente, nossa, eu fui campeão de projetar. Porque isso é um elemento muito forte, cara. Porque muitas vezes você está projetando no outro o que você teme que você mesmo possa fazer. Por exemplo, e aqui vou ser transparente com vocês. Eu tinha um cagaço imenso que os meus namorados sentissem tesão e cobiçassem outros caras e desejassem, porque eu não conseguia elaborar e admitir pra mim mesmo que era exatamente o que eu sentia, o que eu fazia. Eu não conseguia entender direito o sentimento de tipo assim, porra, tô namorando o Joãozinho. Caralho, morro de tesão no Marcelinho. Mas como eu não posso fazer nada com o Marcelinho, eu preciso recalcar esse desejo. O que que eu faço? Boto a tora no cu do namorado e projeto meu ciúme, projeto minha frustração, meu desejo recalcado.
Isso se estende pra tudo, tá? Não é só relacionamento, desejo, ciúme. Se estende pra aquilo que você desconta no outro, aquilo que tu tem uma frustração, aquilo que tu não pode fazer, aquilo que tu precisa recalcar na tua personalidade, nas tuas vontades. E isso é um clássico. Eu comprei o Júlio na planta, tá? Vou falar pra vocês, meu maridinho. Porque a gente veio em momentos diferentes, né? E eu fui. O mesmo processo de desconstrução que eu passei 5 anos antes do Júlio, eu acho. É. Ele passou durante o nosso primeiro ano de casamento. Então foi muito interessante testemunhar, viver, estar dentro. E rolou bastante isso na nossa relação, né? Da gente projetar coisas um no outro. Eu projetava nele uma compreensão que ele ainda não conseguia alcançar, ele projetava em mim alguma coisa que ele não conseguia elaborar. E aí ele foi pra terapia e maravilhoso. Hoje a gente tá na mesma. Hoje não, né? A gente rapidinho, graças a muitas lágrimas e muita terapia, porque o Júlio também teve que sentar num poste de arame farpado pra desconstruir tudo, porque não é fácil. Meu Deus, não é. Gente, não é fácil, sabe? Muita gente não vai pra terapia porque tem medo, porque sabe que vai abrir coisa que não quer mexer. Mas não entendem que essas lágrimas vão te levar pra sua melhor versão e vão te fazer viver a melhor vida que você pode viver. Entende? É igual dar o cozinho, dói no começo, mas depois não tem coisa mais gostosa. Entende? E relacionamento é isso, cara. É alinhamento de expectativas. Se as expectativas estão desbalanceadas, desequilibradas, vai dar ruim. Se eu quero isso e o meu parceiro quer aquilo, mas o isto em questão é algo substancial, vocês precisam sentar, alinhar e ver onde chegar no meio termo. E se é possível chegar no meio termo, porque se não for, insistir numa relação onde vocês querem coisas muito diferentes e não conseguem lidar com isso, é uma relação fadada ao sofrimento, a não dar certo. Então, lidar com. Tá comigo, igreja? Ora, bastarabastúbia, neve é fácil. E é interessante falar também que mesmo com a gente terapeutizado, o Rise já tendo vindo com toda esse entendimento, ainda assim a gente tem adversidades, né? Lógico, isso nunca vai acabar. Sim. Porque, por exemplo, quando o Júlio. Ei. Só testando. Quando o Júlio tava lá naquele ano de 2024, desfazendo coisas e compreendendo coisas que eu já compreendia, eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Tenho outras demandas, outros problemas, outras questões, outras coisas que eu preciso desconstruir, porque alguém que eu reconstruí lá atrás já não é a mesma pessoa, gente. Isso é experiência humana até o fim. Não existe isso assim. Uau, faço terapia, tô boa, sei lidar com tudo. Isso não existe. O máximo que tu pode fazer é trocar de terapeuta. De terapeuta, de abordagem. Isso é muito bom, inclusive, quando você sente que, né, cumpriu ali um ciclo e aí pode ir para outro. Eu fiz TCC, acho que quase 5 anos, daí depois fui para Gestalt terapia, fiquei 1 ano e agora é psicanálise. E tudo muito enriquecedor. Então, enfim, né, segui na desconstrução. Onde é que eu tava? Ali. Então, compreender essa coisa a respeito de si mesmo, das suas pulsões, os desejos seus que você nega, que você recalca, a chance disso virar projeção no outro é muito grande, gente. Porque a sublimação, como é que eu posso explicar a sublimação, né, gente? Que é um conceito amplo para explicar aqui. Mas como é que você consegue administrar aquele sentimento. Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo que é mais prático do que tentar explicar de uma forma muito teórica. Eu sou casado com o Júlio e a gente é monogâmico. Aí eu fico com tesão no Joãozinho e queria muito pegar o Joãozinho. Eu não posso fazer isso dentro da dinâmica que eu estou. Eu vou lá e eu escrevo um poema sobre esse desejo pelo Joãozinho. Isso é uma forma de sublimar esse desejo, entende? Tô explicando grossamente, porcamente aqui,
tá? Sublimar desaguar esse desejo de outra forma, elaborar esse desejo de outra forma, canalizar esse desejo de outra forma. Então, há muitas coisas que você vai precisar sublimar, que você é capaz de sublimar, mas tem sublimações que não são possíveis e isso vai virar recalque. Ou sai daqui, ô recalcada, quem é Freud perto da Valesca Popozuda, caralho? E desejo recalcado supressão das pulsões, isso aí, gente, é babado. Então, fazer terapia, buscar autoconhecimento é essencial. E aí a gente tá falando de casal, né? De relacionamento. Então, mano, se você não sabe lidar com as coisas que você tá sentindo e que dizem respeito à dinâmica de relacionamento amoroso, isso também vai botar tudo pra fuder. Casal bom, gente, é casal onde os dois buscam autoconhecimento. Eu sei, eu não quero fazer aqui né, a, a pessoa que não tem noção das coisas. Eu sei que, tipo, não é todo mundo que pode pagar terapia. Eu tive momentos que eu não pude pagar terapia. Tem pessoas que falam, sim, na minha cidade tem CAPS, mas não funciona tão direito quanto na tua cidade, não é tão simples assim, a fila é muito grande. Infelizmente, o acesso à psicoterapia, psicanálise é um privilégio, mas existem sites de atendimento popular. Eu vou até procurar isso para divulgar para vocês no meu Instagram, que você faz a consulta e paga quanto pode. Se você pode estar podendo no momento pagar R$ 30, você é atendido da mesma forma. Mas eu queria deixar para vocês a indicação de 3 livros. Eu falei sobre isso uma vez na pandemia, que eu chamei de Trilogia da Libertação, que são 3 livros que eu li durante esse processo e que transformaram a minha vida para sempre. Que é Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins. Anota aí que eu vou tomar água, tu anota aí. Tuc, 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 tuc. Esse livro é muito foda, tá? Leia ele, fala de amor de várias formas. Seja uma pessoa inteligente, né? Vá de mente aberta, porque ela não tá ali pra te doutrinar a nada, ela só quer te mostrar uma outra visão do mundo, porque o mundo não gira em torno da nossa cabecinha de ervilha, gente. Ele é muito maior, mais amplo, mais plural. O outro livro que eu recomendaria muito fortemente é Nietzsche Hoje, da Viviane Mosé. Viviane Mosé, que é uma puta filósofa, poeta, falando a partir de Nietzsche, numa linguagem absolutamente fácil, fluida, tranquila, poética. Esse livro, ele tem a grossura do pau do meu ex-namorado, que é 2 centímetros, mas é o suficiente pra te transformar forever, assim. É muito foda. Um outro que eu queria deixar é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. E aqui eu já vou pegar um gancho e sugerir o segundo também dela, que é Histórias Lindas de Morrer. É uma médica que trabalha com... é geriatra que trabalha com pacientes em estado paliativo. Então, ao olhar para a finitude da vida, você também vai potencializar a sua vontade de viver. Então a gente tem Novas Formas de Amar para falar do amor, Nietzsche Hoje para falar dessas crenças e de desconstrução e de como a gente vê o mundo, e A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Histórias Lindas de Morrer para a gente olhar para nossa própria finitude. Ter lido esses 3 livros nesse processo que eu estava me desconstruindo me transformou em outra pessoa. Muitos de vocês me acompanham há muitos anos e são testemunhas oculares e auditivas, e muitos pessoalmente também, de que Avril Lavigne eu morri e foi substituída. Eu sou uma pessoa muito diferente hoje. Quando eu lembro, inclusive essa é a razão pela qual eu arquivei muitos vídeos lá do canal, né? Ai, gay, cristão, gay, não sei o que, é possível ir pra igreja e gostar. Eu não penso nada daquilo mais, eu sou outra pessoa, eu não queria deixar no ar. Inclusive, vou pegar o gancho de novo. Falando disso, o meu livro vai ajudar muita gente. Nossa, esse novo livro vocês não estão preparados. Gente, posso falar do fundo do meu coração pra você que chegou até aqui no final?
Já tô Quem no assistiu lá no. Ai, não sei, né? Tô falando ainda, vamos ver. Quem me assistiu falando lá no Coisa, ai, sou cristão, meu propósito com a igreja. Depois, é possível ser gay cristão? Ah, é. Aí depois eu falando, não, não é possível. Ai, não sei o que, Deus, igreja. Pô. Aí depois veio livro falando o oposto, veio música, veio Vênus falando o oposto. Aliás, sobre o que eu falei de amor, ouçam a música Te Quero Bem do meu álbum Poema Suspenso. É uma outra visão do mundo, não quer dizer. Ouça. Aí veio Vênus, né, falando da igreja molhando pau na igreja. Veio esse meu primeiro livro. Eu tenho um sentimento que esses dois próximos livros que eu vou fazer vão encerrar o que eu preciso dizer e o que faltou dizer, sabe? E dos dois, principalmente esse que vai sair primeiro, a autobiografia ficcionada. E esses tempos eu tava conversando com o Júlio, né? Gente, de tanta coisa que eu escuto quando eu sou abordado na rua, né? Muita gente fala, pô, você me tirou da depressão, eu perdi uma pessoa, os seus vídeos da Det me fazem dar risada. Caralho, eu tava fazendo tratamento, eu escutei a Det, dei muita risada. Mas a que mais me marca é quando vem um gayzinho, uma sapatão e diz assim: tu me ajudou a me aceitar. Os teus vídeos me ajudaram a me entender. No carnaval desse ano, veio uma menina, sapatão, falar comigo e disse: não, minto, primeiro veio a mãe dela pedir pra tirar foto comigo, porque a mãe dela é fã da Dete Peixeira. Aí depois ela saiu, veio a filha dela e falou assim, ó, eu quero te agradecer porque te assistindo, a minha mãe me aceitou como lésbica, porque ela viu tu e a tua família e entendeu que é algo natural, que tá tudo bem. Então, como ser humano, entende? Não como artista, não como comediante, músico, mas como CPF Heleno Rizzi, como ser humano, nada é mais gigante na minha trajetória do que isso, porque se em algum momento eu parei para falar de meu id, meu propósito, é esse. E eu acho que esse livro amarra tudo. O que vem depois desse é um capricho meu, é um luxo, é foda, é babadeiro, eu tatuei Flama na mão, né? Então, sem ser esse que vai sair, o outro já estraguei tudo também, já dei spoiler, chama Flama. Mas antes do Flama sair, e eu acho que o Flama é a coisa mais incrível que eu já fiz, porém ele é um pouco mais denso, não é um livro coisa. Esse que vai sair antes é um livro pra ajudar pessoas. E aí eu dei uma volta do caralho pra falar o que eu ia dizer, que esses tempos eu tava conversando com o Júlio e falando, né, voltar nesse assunto, a geração de hoje é muito diferente, não sei o quê, né, gente que viveu. E a gente conheceu uma pessoa muito especial, muito iluminada, muito maravilhosa, que conversando com a gente disse assim: ah, eu não me aceitava, eu era casado com uma mulher, da igreja, eu fui da igreja por muitos anos, casado com uma mulher, tive filhos, e eu nunca gostei de mulher. Eu chegava em casa e não queria tomar banho, porque isso pressupunha que a gente ia transar depois. E essa pessoa nos contou que muitas vezes, vindo do trabalho, pensava em passear com o seu carro além, para outro lugar, né? Vocês entenderam. E aí, felizmente, hoje, maravilhoso, bem resolvido, lindo, gostoso, incrível, felizão. Mas quando a gente se despediu dessa pessoa, né? Eu e o Júlio fomos embora. A gente se olhou e o Júlio falou: tu precisa lançar esse livro. Porque, gente, a gente fica pensando assim, né? Ah, a nova geração é muito mais bem resolvida. A nova geração. Cara, nesse exato momento tem alguém de joelhos pedindo pra Deus curar o que não é doença. Nesse exato momento tem um pai e uma mãe massacrando um filho, expulsando alguém de casa por ser LGBT. Nesse exato momento tem uma pessoa LGBT querendo desviver. Isso não deixou de ser urgente. Então esse meu próximo livro, ele é lindo, ele é poético, ele é engraçado. Ele não é uma coisa assim, ai caralho, vou me matar de chorar do começo ao fim. Ele é uma história linda, sensível, dura, mas bonita.
poética e engraçada, e eu acho que eu tô tentando o meu máximo, gente, entregar esse livro pra vocês. Por isso que eu tô pensando em fazer a pré-venda, pra conseguir angariar a grana adiantada, poder lançar, porque para além de achar que é um livro muito bonito, né? E eu tenho que parar de revisar essa porra logo, que eu tô começando a achar pelo em ovo. Inclusive, ontem eu cruzei com uma parte manuscrita da Clarice Lispector, do meu livro favorito, Água Viva, onde ela coloca lista de coisas pra fazer. Revisar tal coisa, corrigir tal coisa, e por último era abolir a crítica desnecessária. A autocrítica exagerada, algo assim. Eu falei, eu precisava ler aquilo, porque eu já tô na trocentésima revisão e eu já tô começando a criticar. É um livro muito bonito, é um livro que vai ajudar muita gente e é um livro que vai tocar todas as pessoas. Você que tá me ouvindo e que não é uma pessoa LGBT, não passou por isso. Gente, no fim das contas é um romance, é um livro, é uma história, tá? Pra todas as pessoas. É pra todas. Não, e ele tá falando que não é de chorar do início ao fim. Mas é. A hora que vocês pegarem esse livro, vocês vão ver. Gente, eu acho que eu vou vender ele junto com uma caixinha de lenço junto, porque eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas quando eu comecei a escrever o primeiro ato, a primeira parte, que é narrada por uma criança, falando isso primeira vez aqui, hein, pra você que ouviu isso até o final, não sei se é todo mundo que ouviu até o final, o primeiro ato do livro é narrado por uma criança e a cada novo capítulo eu chamava minha mãe e a minha irmã pra ler e a minha boca começava a tremer, eu não conseguia ler de tanto que eu chorava, foi muito catártico, eu mexi num lugar muito profundo, foi uma catarse. E aí, quando eu terminei de escrever o primeiro ato, eu levei 3 anos pra conseguir voltar a escrever o livro. Eu não conseguia reencontrar a voz do narrador. Foi uma catarse tão grande, foi um baque tão grande escrever aquilo, que eu levei 3 anos pra voltar a escrever o livro. Então vocês podem esperar algo avassalador, de bonito, de tocante, de sensível. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor literário também, quem achar um lixo vai tomar no cu e ache, mas é algo que eu sei que vai... Tu tá suando frio, tu tá querendo peidar ou cagar? Não, tô com calor, tô com 2 gatos no colo. Sim. Vai ajudar muita gente, mas não confundam, tá? O Flama que tem tatuado na minha mão, que é o meu diamante, virá depois. O próximo é o que tá pedindo urgência e eu quero muito que ele nasça a tempo de Thalita Arte. Tô tentando falar codificado, que é pra não soltar que eu sou muito bocudo. E agora eu nem posso ser bocudo porque envolve outra pessoa. É verdade, Mas vocês vão ficar passada com o que vem aí. Thalita. Thalita, eu. Vocês vão cair. Gente, sério. Vai ser um bagulho. Já falou demais, eu acho. Não, mas eu tô só falando que vai ser monumental. Vai. Que é outra coisa que, tal qual meu livro, You Better Be Ready, tá? Fala pra mim se vocês gostaram, espero que tenha agregado alguma coisa, eu devo ter falado nada com tudo, como sempre. Espero que eu tenha sido gostoso, né, gente? Divertido, agregador, besterol, com alguma coisa interessante. Fala pra mim se você ouviu até aqui. Vou deixar uma palavra-chave. Me escreve na mensagem, no comentário, no ADM. A palavra é... Babalu. Tá? Quem ouviu até o final, manda mensagem pra mim. Fala Babalu ou deixa no comentário, tá? Amo vocês. Obrigado por terem me mostrado o quanto o Conselho de Mendiga já virou parte da rotina de vocês. Saibam que eu não recebi como pressão, eu recebi como alegria, porque esse projeto é muito autêntico. E obrigado por estarem sempre comigo, por compreenderem minhas fases depressivas, minhas fases de ansiedade, minhas fases super animado. Vocês já sabem que a minha vida é assim, eu lido com isso. E eu sei que vocês sabem lidar comigo e que muitos se identificam, sabem o que é viver isso na pele também. Quem não tá fudido da cabeça, né, gente? Quem é milênio e não tá fudido da cabeça? Quem saiu da pandemia sem estar fudido da cabeça viveu a pandemia errado. Um beijo, amo vocês e obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendiga. Meu cozinho.